Olá, seja muito bem-vindo às Segundas de Conversa. Hoje oferecemos neste episódio a partir de um espaço, como é que lhe hei de apresentar este espaço? A partir de um espaço onde o cuidado masculino é rei e senhor. É claro, oferecemos este episódio a partir da Barbearia Bar O Purista. E por esta altura deve-se estar a perguntar, Barbearia Bar, mas como é que é possível juntarmos estes dois conceitos? Olha, neste caso em concreto, não só é possível, como foi feito com um extremo estilo e muito bom gosto. Mas nada melhor do que dar-lhe a conhecer o Purista pela mão do seu proprietário e fundador, o Nuno Mendes. Nuno, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber em mais um episódio das Segundas de Conversa e deixe-me que lhe diga que eu estou fascinado com este espaço. Tanto quanto percebi, e corrija-me se estiver errado, mas o Purista, no fundo, é um bocadinho inspirado nas barbearias tradicionais, mas procura, de algum modo, resgatar o charme do estilo vintage, não é assim? Sim, sem dúvida. Uma das inspirações foi, de facto, a tradição da barbearia portuguesa, das barbearias antigas, mas trazer-lhe aqui uma nova vida com o bar e com este estilo um bocadinho gentleman's club. Diga-me lá uma coisa que ninguém nos ouve. Pensou ter tanto tempo Purista ou foi algo assim pensado mais a curto prazo? Diga-me lá. Não, isto quando abriu, o conceito quando foi criado foi para apresentar uma cerveja e era uma pop-up store. Era para durar 2 meses, mas ao fim desses 2 meses eu decidi fazer uma proposta a essa empresa e fiquei com o espaço e manteve-se e está aqui há 8 anos. Muito bem, sim senhor. E já agora satisfaça-me aqui a minha curiosidade. Porquê o nome O Purista? Exatamente por causa daquilo que falámos no início. O Purista é o espaço onde nós queríamos que as pessoas viessem a apreciar as coisas feitas do modo tradicional. A barbearia, a cerveja artesanal, os espaços com uma decoração mais vintage, e essa é a ideia do Purista. Trazer também aqui algumas influências dos materiais feitos à mão, os couros, as tesouras, as navalhas, essas coisas todas. É isso que é o Purista, é esse o conceito. Muito bem, sim senhor. Nuno, muito obrigado uma vez mais por nos receberem tão bem. Obrigado. E muitos parabéns também por este Obrigado. Fantástico espaço. Ora, é então chegado o momento de darmos início à conversa de hoje a partir da Barbearia Bar O Purista. E hoje convido desde já a deixar de lado quaisquer ideias pré-concebidas, até porque a pergunta de partida que preparámos especificamente para si hoje é: cancro também é coisa de homem? Ora, no célebre mês de novembro, o chamado mês azul, abordaremos a temática da prevenção do cancro da próstata. É nosso convidado Rui Henrique, médico anatomopatologista no IPO do Porto, docente e também investigador na área da epigenética e biologia do cancro. No episódio de hoje vamos olhar para o cancro da próstata com a frontalidade que este tema merece, sem preconceitos ou sequer questões de género. Procuraremos perceber os fatores de risco que levam ao surgimento deste tipo de cancro, também, no fundo, as formas de diagnóstico e o porquê de muitas vezes ele ser detectado já numa fase algo avançada da doença. E claro, como não podia deixar de ser, vamos também olhar para as formas de tratamento associadas a este cancro. Vamos então a isto? É chegado o momento de darmos início às Segundas de Conversa. Olá, seja bem-vindo às Segundas de Conversa, o seu programa de literacia em saúde. Hoje encontramos-nos na Barbearia Bar O Purista, um espaço em Lisboa dedicado ao cuidado masculino, onde o homem contemporâneo encontra a excelência do serviço aliada ao bom gosto tradicional. Novembro é conhecido por ser o mês azul, o célebre mês de prevenção do cancro da próstata. O episódio de hoje toma o título Cancro. Também é coisa de homem? E já vai perceber porquê. Aliás, na verdade, hoje vamos fazer as perguntas certas, sem tabus ou questões de género. Estaremos a abordar um tipo de cancro que, como já percebeu, afeta exclusivamente os homens, até pelo sítio emblemático em que nos encontramos, e vamos procurar perceber quais os fatores de risco podem levar ao surgimento deste tipo de cancro na população masculina. Também, claro, que formas de tratamento é que são levadas a cabo e como é que o diagnóstico é feito. Com o apoio do nosso especialista, vamos procurar desmistificar alguns preconceitos e, quem sabe, despertar consciências. Já sabe, as segundas de conversa foram feitas para si e a pensar em si. Por isso, relaxe, desfrute e aproveite deste momento.
Ora, deixe-me agora apresentar-lhe o convidado do nosso episódio de hoje, que está já aqui à minha frente, Rui Henrique, médico anatomopatologista no IPO do Porto, docente e investigador na área de epigenética e biologia do cancro. Seja muito bem-vindo, Rui, e muito obrigado pela sua presença nas segundas de conversa e, portanto, vamos dar aqui início à nossa conversa. Mandam as boas práticas que comecemos pelo princípio e, portanto, gostava de lhe pedir para nos explicar o que é então a próstata, efetivamente. Bom, antes de mais é um prazer estar aqui e desfrutar deste espaço magnífico onde nos encontramos. A próstata é um órgão que pertence ao aparelho genitourinário, que está localizada imediatamente por baixo da bexiga e que contém no seu interior a uretra. É um órgão que tem como função principal produzir uma parte significativa do fluido seminal e o facto de a uretra estar contida no seu interior significa que a patologia prostática pode influenciar ou conduzir a manifestações clínicas que se relacionam com alterações daquilo que são os hábitos urinários, a frequência, a quantidade, o fluxo em si próprio, a força do jato urinário, etc. E daí a associação que muitas vezes fazemos entre alterações daquilo que é a característica do jato urinário e patologia ao nível prostático. Mas diga-me uma coisa, quando falamos de cancro da próstata, é muito frequente em Portugal? Em termos de incidência, estamos a falar de que número de casos, por assim dizer? Os últimos casos, os últimos dados coligidos de nível nacional e publicados pelo Registro Oncológico Nacional são os de 2018 e nesse ano foram registados cerca de 5.700 casos novos de cancro da próstata. Isto num universo de cerca de 27 mil casos de cancro no sexo masculino e cerca de 50 mil no global da população. Isto significa que o cancro da próstata é responsável qualquer coisa como 21% de todos os casos de cancro no homem. É bastante. Sim, é muito significativo, eu diria até algo superior àquilo que nós observamos em vários países ocidentais, Estados Unidos, etc. Ou seja, temos uma incidência superior no nosso país quando comparado com outros, nomeadamente os que referiu, Estados Unidos, por exemplo? Sim, em termos do número relativo, sem dúvida que sim. Embora aquilo que as estatísticas habitualmente revelam é que o cancro da próstata é particularmente frequente nas populações que nós chamamos caucasianas, portanto, aquilo que é o mundo ocidental, e à medida que caminhamos mais para norte, parece ser mais frequente. Portanto, os países escandinavos têm habitualmente uma incidência maior, os Estados Unidos têm também uma incidência elevada, depende muito também da atitude que se tem em relação à sua detecção. Quanto mais nós tentamos detectar, mais casos diagnosticamos. Mas diga uma coisa, porquê que será que isso acontece? O que é que explica estas diferenças demográficas? Ou seja, as diferenças nos diferentes países? Aquilo que explica a principal diferença demográfica, na realidade, é a longevidade. Porque o principal fator de risco para ter cancro da próstata, para além de ser homem, obviamente, certo. Tem que ser, essa parte tem que ser. É envelhecer. Certo. Portanto, e isso significa que, sendo os países que nós chamamos de tipo ocidental aqueles que, devido ao seu desenvolvimento socioeconómico, propiciam uma maior longevidade masculina, são também aqueles nos quais nós podemos ter uma maior incidência de cancro da próstata. Okay. Esse é o fator fundamental. Depois, há fatores de caráter familiar, se quisermos genético e étnico, que também influenciam de forma significativa. Embora a visão que às vezes temos em termos de cancro hereditário, no caso da próstata, nem sempre seja tão agudo como temos, por exemplo, em relação ao cancro coloretal ou da mama, na realidade, os estudos mais recentes revelam que provavelmente mais de 50% dos cancros da próstata têm um componente genético relacionado com a história familiar e com a etnia. E de facto esse ponto já nos dá aqui algumas pistas interessantes depois para a investigação que pode ser feita e onde é que podemos trabalhar em termos de diagnóstico, mas já lá vamos. Diga uma coisa, falámos até agora da incidência, portanto percebemos onde é que está mais incidente, passando a redundância, onde é que é mais prevalente e as diferenças nos diferentes países, mas diga-me, em termos de mortalidade, este é um cancro que mata muito ou mesmo assim, não obstante a incidência, está controlado a esse nível? Em termos de mortalidade, e tomando como referência precisamente o mesmo ano, o cancro da próstata foi responsável por cerca de 1.800 mortes por cancro e constituiu no sexo masculino qualquer coisa como 11% da mortalidade por cancro. Portanto, obviamente que é um cancro que tem um nível de mortalidade muito significativo visto na população, mas curiosamente a sua mortalidade é cerca de metade daquilo que é a sua incidência. E isto acaba por ser um dado interessante para pensarmos quer na biologia do próprio tumor, quer no seu impacto perante a população. Repare que, por exemplo, um cancro como o caso do cancro do pulmão, que é responsável por
20 a 30% da mortalidade por cancro em Portugal, tem uma incidência inferior ao cancro da próstata. Portanto, andará provavelmente e será responsável por algo como 10 a 15% dos casos de cancro. É um cancro muito mais agressivo, biologicamente muito mais difícil de nós também fazermos um tratamento adequado e, por isso, responsável por uma mortalidade mais precoce. Mas diga-me uma coisa, em termos de evolução, tem evoluído positiva ou negativamente em termos de mortalidade? A perspectiva que existe neste momento é que tem havido uma evolução positiva, mas isso também pode ser devido ao facto de, nos últimos anos, particularmente nas últimas 2 a 3 décadas, nós termos diagnosticado cancro da próstata cada vez mais precocemente através da implementação do teste sérico do PSA. Isso... O que é o PSA, para quem nos está a acompanhar? O PSA é uma molécula produzida pelas células da próstata, que é secretada para o fluido seminal e que está envolvida na dinâmica desse fluido e envolvido depois até no próprio processo de fertilização. Mas, para nós, em termos de cancro da próstata, aquilo que importa do PSA é que uma pequena parte dessa molécula produzida pelas células prostáticas difunde para o sangue. E, portanto, essa parte pode ser detectada através de uma análise sanguínea. E, como no caso do cancro da próstata, o número de células que produzem PSA está aumentado, habitualmente esse PSA sérico também está aumentado na forma como nós o medimos em termos séricos. Então, corrija-me se estiver errado e desculpe-me tê-lo interrompido, mas uma das formas de diagnóstico pode ser precisamente através de uma análise sanguínea onde nós medimos a concentração de PSA. Eu não diria diagnóstico, mas detecção. E porquê a diferença? Porque diagnóstico implica uma identificação precisa e eu diria certa daquilo que é a presença do tumor. O PSA não nos dá essa certeza. É uma pista, no fundo. Exatamente. Nós chamamos-lhe um estratificador de risco. O que é que isto significa? Quanto maior for o nível de PSA circulante, maior a probabilidade de esse indivíduo ter um cancro da próstata. Porquê? Porque outras patologias prostáticas que não são malignas, que não são cancro, também conduzem a um aumento do PSA. Por isso, alguém que tem um PSA aumentado não pode imediatamente assumir que tem cancro da próstata. Há muitas outras razões, ou melhor, há outras razões também muito frequentes ou mais frequentes que o cancro da próstata e que originam um aumento do PSA. Em termos de literacia, considera que os homens portugueses estão suficientemente informados quanto ao cancro da próstata ou há um caminho que possamos fazer a este nível? Bom, a minha perspectiva é obviamente muito limitada em termos do que nós vemos da população, mas diria que do conhecimento que tenho e daquilo que é a divulgação e a literacia que tentamos fazer em saúde, seguramente há um longo caminho para percorrer nessa área. Eu julgo que o cancro da próstata, apesar de todas as manifestações que tem havido de promover essa literacia e esse conhecimento, é ainda algo escondido. E talvez tenha uma razão que eu acho que é importante. Porquê que isso acontece? Olha, na minha interpretação, uma das razões, para além do impacto que tem na imagem que o homem pode ter, da mesma maneira que o cancro da mama tem uma diferença significativa. É um cancro, sobretudo, de pessoas idosas. O cancro da próstata, clinicamente, raramente se manifesta antes dos 60 a 65 anos. E isso tem a ver com a própria história e a biologia do tumor. O cancro da próstata, em termos do seu início, habitualmente, nós sabemos hoje em dia, por estudos feitos já há muitos anos, que as primeiras alterações que são potencialmente identificáveis surgem na 4ª década de vida, ou seja, entre os 30 e os 40 anos. Mas é um tumor que tem um crescimento muito lento e indolente ao longo do tempo. Significa que demora 30 a 40 anos até eventualmente dar origem a um tumor que clinicamente é significativo. E mais importante, a vasta maioria dos cancros da próstata, provavelmente mais de 60% deles, nunca dão qualquer manifestação clínica. E nós hoje sabemos também que se tivéssemos a capacidade de analisar a próstata de todos os indivíduos, por exemplo, que estão na faixa dos 80 anos, mais de 80% deles teriam cancro da próstata. Identificado, não com significado clínico e, portanto, não necessitando de uma intervenção médica. Isso pode justificar o facto de, muitas vezes, e daquilo que li, a literatura é bastante explícita a esse nível, isso pode justificar o facto de muitos casos chegarem num estado já muito avançado de desenvolvimento da doença?
Em parte. O problema, em termos da forma como nós abordamos o cancro da próstata, é que temos quase estes dois extremos. Nós temos aquilo que podemos, às vezes, nas apresentações, é muito curioso que os patologistas usam essa imagem, nós temos os gatinhos, e os gatinhos são a vasta maioria dos cancros da próstata, são tumores que, na maioria dos casos, não são detectáveis sequer clinicamente. Os indivíduos acabam por morrer, os homens acabam por morrer de outras patologias, as quais concorrem com o cancro da próstata, como as doenças cardiovasculares, e nem sequer sabemos que eles têm cancro da próstata. Mas que nada tem que ver com o cancro, ou seja, não é secundário ao cancro. Não, de maneira alguma. Fazem parte daquilo que é, mais uma vez, a nossa longevidade. Claro que sim. E do outro lado, temos aquilo que podemos chamar os leões, ou seja, os tumores que são muito agressivos, que muitas vezes ocorrem em idades mais precoces e que evoluem de uma forma que, mesmo em termos terapêuticos, é muitas vezes difícil de lidar. Aquilo que devia ser, e julgo que na atualidade é a nossa principal preocupação para quem trabalha nesta área, desde a área diagnóstica até a área de investigação, é como é que eu distingo os gatos dos leões. Isso é que acaba por ser importante, Sim, não é? neste momento é claramente a área principal e onde nós colocamos as maiores esperanças em termos de melhor servir estes homens. Mas da sua experiência, porquê que acha que se diagnostica tão tarde? Porquê que será que os homens procuram, se calhar, ajuda tão tarde? Apesar de nós utilizarmos o teste do PSA, a verdade é que os dados que saíram há cerca de 10, 15 anos, sobre a utilização que foi feita de forma maciça nos Estados Unidos a partir dos anos 90, veio revelar que nós estávamos a descobrir muitos gatos e poucos leões. Significa... Adoro essa metáfora, acho brilhante. Peço desculpa de utilizar de uma forma às vezes assim tão pueril, mas eu julgo que é importante. E aquilo que aconteceu e que se verificou ao fim de quase 3 décadas de utilização do PSA de forma sistemática nos Estados Unidos, foi que o número de casos que nós diagnosticamos subiu de uma forma avassaladora, parecia uma epidemia de cancro da próstata, mas teve muito pouco reflexo sobre aquilo que foi uma potencial queda da mortalidade. A conclusão que foi retirada de vários estudos que foram realizados foi esta. Nós, para conseguir evitar a morte por cancro da próstata de um homem, temos que rastrear com teste de PSA cerca de 1.500 e tratar com cirurgia cerca de 50. Ora, isto significa que existe um número muito significativo de casos que nós tentamos detectar através dessa tecnologia que não necessitariam de ser descobertos, nem necessitariam de ser tratados. Porque não iriam ser clinicamente preocupantes? Não iriam nunca no tempo de vida expectável desse indivíduo causar qualquer tipo de patologia. E isto é algo que, para alguém que trabalha na área médica e biológica, certamente é desafiante em termos de compreensão, mas para o público muito mais, seguramente. Claro que sim, faz-me todo o sentido. Diga uma coisa, quais é que são os sintomas a que um homem deve estar atento e, caso surjam, procurar um médico? Há bocadinho já falou de alguns, mas eu pedia-lhe que repescássemos os sintomas do cancro da próstata para ficar claro para quem nos está a acompanhar. O outro nível de dificuldade do cancro da próstata... É os sintomas. São os sintomas, precisamente, por uma razão muito simples. O cancro da próstata é potencialmente curável com uma elevadíssima probabilidade quando é confinado ao órgão, e quando ele é confinado ao órgão, habitualmente é completamente assintomático. A sintomatologia associada ao cancro da próstata habitualmente surge quando a neoplasia, o tumor, extravasa o âmbito da próstata, quando invade os tecidos adjacentes, quando origina metástases à distância. Portanto, só nessas fases, o que significa que já estamos numa fase da doença onde o tratamento curativo não é expectável, o que não quer dizer que exista um tratamento que seja efetivo durante um período bastante longo e que o indivíduo venha a morrer de outras causas. Bastante longo é quanto tempo? Bastante longo, estamos a falar de anos. Eventualmente muito mais do que uma década, dependendo da fase em que nós detectamos, sim. Então, pode acontecer nós detectarmos um tumor secundário e descobrirmos que este tumor secundário teve origem no cancro da próstata? Sim, aliás, quando nós só fazemos detecção clínica de cancro da próstata, uma parte significativa, para não dizer a maioria dos casos, são detectados na sua fase metastática. Ou seja, é o facto de existirem depósitos do tumor em outras localizações que nos conduz à procura do tumor primário e esse tumor está na próstata. E há um secundário mais prevalente, ou seja, há um tipo de tumor secundário que caracteristicamente está associado ao cancro da próstata? Sim, o cancro da próstata tem uma metastização muito, muito típica para o tecido ósseo. Sobretudo para os ossos da coluna vertebral,
para outras localizações também, mas de forma muito particular para os ossos da região lombo-sagrada. Por exemplo, há bocado perguntava-me de manifestações potenciais para se pensar em cancro da próstata. Não é incomum nas pessoas mais idosas e que tenham esta doença metastática, por exemplo, queixarem-se de dores de costas permanentes nessa região, às vezes aquilo que as pessoas vulgarmente dizem que têm dores nas cruzes, que é uma expressão muito vulgar. Certo. Não sei se aqui no Sul tanto quanto no Norte. Acho que em todo o país. Em todo o país. Então, esta é nacional. Sim. O que, atenção, não significa que tendo essa manifestação seja cancro da próstata. Existem muitas outras patologias, sobretudo as patologias degenerativas da coluna lombo-sagrada, que também originam este tipo de dores. Mas a persistência desse tipo de dores numa pessoa acima dos 70, 75 anos, deve ser um alerta para a possibilidade de estarmos perante um cancro da próstata. E, normalmente, quando os homens procuram um médico, até porque, enfim, acho que culturalmente o homem de algum modo é educado a esconder de algum modo emoções, aquilo que sente e também, e portanto, isso pode, talvez, e pergunto-lhe se isso pode de algum modo condicionar a procura de ajuda por parte de um profissional, porque normalmente o homem tem que ser forte, ou seja, tem que haver aquela componente de aguentar. E, portanto, pergunto-lhe se isto pode aqui influenciar de algum modo o procurar o médico ou o não procurar o médico. Julgo que no caso do cancro da próstata, sem dúvida, aliado ao facto de se tratar de um tumor que surge numa idade mais avançada, onde muitas vezes as potenciais manifestações conseguem ser justificadas por outro tipo, são tão inespecíficas, conseguem ser sempre justificadas por outro tipo de situações. Veja, dores nas costas, quem é que não tem dores de costas, ou dores ósseas causadas pela própria idade, por algum traumatismo, etc. Agora, seguramente que em termos culturais, o facto de parecer às vezes socialmente menos aceitável que um homem se queixe, não é? Pode conduzir a que esses sintomas sejam menos valorizados e procure de uma forma menos eficaz a ajuda médica. Mas já agora eu julgo também que isso está a mudar. E claro, esta é uma ideia que nós temos, e eu sou patologista já há bastantes anos, e os homens que tinham 70 anos há 20 anos atrás não são os mesmos de hoje, não é? São homens que tinham 50. E eu acho que essa mudança em termos geracionais que na realidade acontece, e julgo que a forma como a literacia foi conseguir ser difundida pela população, tem vindo a trazer e vai trazer seguramente alterações no futuro. Então, para além da questão das dores nas costas, falou-me também ao início de perturbações urinárias, que é também um tipo de sintoma Exatamente. Que pode... Sim, mas curiosamente de forma relativamente rara, porque o principal causador dessas manifestações urinárias, tendo origem na próstata, é uma outra doença que nós chamamos de hiperplasia nodular da próstata, ainda mais frequente que o cancro e também ela tipicamente frequente nas pessoas mais idosas. Mas caso estejam presentes estes sintomas, também deve procurar o médico, ainda sem que não dúvida seja nenhuma. Cancro da próstata, Exatamente, até porque a própria hiperplasia necessita de tratamento quando dá origem a sintomas desta natureza. E aí é importante, porquê? Porque o médico vai seguramente fazer a abordagem e o diagnóstico diferencial entre as duas coisas e isso é obviamente muito relevante para saber qual é o caminho terapêutico que nós temos que traçar. Esse quadro clínico que acaba de falar pode dar origem a um quadro de cancro da próstata ou os dois não estão relacionados? Curiosamente, embora se possa admitir que um ou outro caso terá relação, na globalidade não. Até porque, e agora é uma questão um pouco mais técnica, digamos assim, ou anatómica, a localização dentro da próstata preferencial para os tumores malignos é diferente da localização preferencial onde surge esta outra patologia da hiperplasia nodular. E, portanto, hoje em dia assume-se que muito provavelmente as duas não tenham uma relação direta, o que não exclui que algumas das outras de hiperplasia possam ter eventualmente alguma relação, mas provavelmente será algo muito pouco significativo. Muito bem. Deixe-me aproveitar então este momento e o facto de ter aqui dado uma explicação tão completa para me dirigir a quem nos está a acompanhar, em particular, naturalmente, aos homens, reforçando que caso surjam algum dos sinais de alerta que acabamos aqui de verificar e não temos de estar a falar forçosamente de cancro da próstata, devemos procurar de imediato um médico, sem problemas, sem pudores, é algo que faz todo o sentido e que deve ser interpretado como tal. Aliás, deixe-me partilhar consigo que nos está a acompanhar que, em caso de dúvida, a Liga Portuguesa contra o Cancro disponibiliza a linha Cancro, que é então uma linha telefónica constituída por técnicos especializados, enfermeiros e psicólogos,
com formação na área da oncologia e que o ajudarão a esclarecer as suas dúvidas e farão eventualmente o encaminhamento necessário. O número da linha cancro é, e passo a citar para que possa então tomar nota em caso de necessidade, 808 255 255 e está disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Em alternativa, nós homens às vezes temos alguma dificuldade em expor-nos, poderá também então enviar e-mail para linhacancro@ligacontracancro.pt. Lembre-se que a saúde é o seu maior ativo, por isso cuide de si e para isso conte connosco, naturalmente. Rui, estava aqui a pensar, tal como existe um rastreio para o cancro da mama, não faria sentido implementar também o rastreio do cancro da próstata? Se é que ele não existe. Agora, se calhar vai-me corrigir e dizer, Tiago, já existe. Não existe. Não vou corrigir. Afinal, fiz bem o trabalho de casa. Muitíssimo bem. Só existem 3 rastreios oncológicos que cumprem os critérios para poderem ser rastreios de base populacional. São o rastreio do cancro da mama, do colo do útero e do cancro coloretal. Certo. Portanto, estes 3 cumprem todos os padrões que nós necessitamos para que exista um programa de rastreio organizado de base populacional. O que é que não existe no cancro da próstata? Ou melhor, vamos começar pelo resto. O que é que no cancro da próstata mereceria a necessidade de um rastreio? Sem dúvida, a sua elevadíssima incidência. Muito bem. E o facto de, hoje em dia, apesar de termos implementado o PSA sérico, continuarem a morrer homens com cancro da próstata e continuarem a ser diagnosticados em fase avançada. Portanto, sem dúvida que, sob o ponto de vista da visão clínica e populacional, faz sentido. O que é que nos falta para que haja um programa de rastreio ou que possamos defender um programa de rastreio? Falta-nos uma ferramenta de rastreio que tenha a capacidade de identificar os cancros da próstata que merecem ser identificados. Percebo. E o PSA não o faz. O PSA permite, como eu disse há pouco, identificar os que têm maior risco e, portanto, esses homens vão fazer o diagnóstico, mas não nos permite fazer de uma forma com grande acuidade, distinguir os tais gatos dos tais leões. E eu acho que no dia em que nós conseguirmos, e é nisso que nós trabalhamos, ter uma ferramenta que nos permita fazer esta distinção, aí julgo que são criadas todas as condições para que um rastreio de base populacional. Agora, isso não significa que não se possa detectar precocemente, que é outra questão. E como é que isso se faz então? Isso faz-se personalizadamente. O que é que está recomendado? Está recomendado que cada homem, junto do seu médico ou da sua médica, fale abertamente desta questão, discuta aquilo que são os prós, os contras, as vantagens e as desvantagens de utilizar a ferramenta que neste momento existe disponível, que é o PSA sérico. Isso é aquilo que nós devemos oferecer neste momento. Claro que sim, mas em termos concretos, como é que é feito objetivamente o diagnóstico de cancro da próstata? É exclusivamente pelo PSA ou há aqui mais procedimentos que têm que ser levados a cabo para diagnosticar? Ora, aí está exatamente a questão, porque o PSA sérico, aquilo a que conduz, se está alterado, é a realização de uma biópsia prostática. Não difere muito daquilo, por exemplo, que acontece no caso do cancro da mama. Só o nome assusta, desculpe-me lá, biópsia prostática. Estou a brincar. Sim, assusta um bocadinho, sem dúvida, mas não difere muito. Repare, no caso do cancro da mama, permitam-me fazer este paralelismo, mas acho que faz todo sentido. Aquilo que nós fazemos inicialmente é uma mamografia. Certo. Ok? Mas, se nós detectamos uma lesão, algo que é suspeito, o que é que nós fazemos a seguir? Tratamos de imediato? Não. Fazemos uma biópsia. Claro. E, portanto, fazemos uma caracterização dessa lesão, porque pode ser cancro, pode não ser. Ora, no caso da próstata é exatamente a mesma coisa. A diferença está que é um procedimento, eu diria, um pouco mais desconfortável, um pouco mais oneroso e que tem também um elevado risco de não ser conclusivo. Por uma razão simples, é que no caso do cancro da mama, nós conseguimos, através da mamografia, na vasta maioria das situações, localizar muito bem a área que é suspeita e conduzir muito bem aquilo que é a nossa biópsia. No caso do cancro da próstata, não é isso que acontecia até há pouco tempo. Hoje em dia já temos ferramentas melhores, mas a norma do que nós temos disponível é aquilo que nós chamamos de uma biópsia sistematizada, porque o cancro na próstata, mesmo com o PSA alterado, não é capaz de ser visto facilmente através das ferramentas imagiológicas habituais. Portanto, aquilo que nós fazemos é uma biópsia que nós chamamos cega, em algum sentido, mas dirigida e sistematizada. Colhemos 12 fragmentos, isso assusta, obviamente,
Mas é indolor? É indolor se estivermos anestesiados. Portanto, é possível anestesiar? É possível, obviamente, ser indolor dessa natureza, ou se estivermos sedados, se quisermos assim, porque realmente implica fazer uma biópsia que é feita através de um instrumento de biópsia que é colocado através da ampola retal e que faz uma colheita de 12 fragmentos no mínimo. Há quem faça colheitas mais alargadas, até 18, até 20, neste procedimento. Porquê? Porque o tumor pode existir e não ser amostrado nesta biópsia. E, Rui, em termos de tratamento, portanto, temos um quadro diagnóstico de cancro da próstata, quais é que são as formas de tratamento que atualmente são levadas a cabo? Bom, curiosamente, o nosso tratamento pode ir desde não fazer nada, o que é uma coisa muito importante, já vou explicar, até ferramentas terapêuticas bastante mais avançadas, como, por exemplo, vacinas que são utilizadas para situações de cancro da próstata muito avançado. A eficácia, confesso, não é uma eficácia significativa, comparada com aquilo que são outros tratamentos, mas é uma das opções terapêuticas que existe para tumores muito avançados e sem outras estratégias terapêuticas. Mas, perdoa-me aqui a ignorância de algum modo, uma vacina com que finalidade? Ou seja, trata-se de situações relativamente restritas, de cancros da próstata muito avançados que já deixaram de responder às outras linhas terapêuticas e em que nós mobilizamos o sistema imune para combater as células prostáticas daquele doente. É uma vacina que é personalizada para aquele doente. Então é uma vacina de imunoterapia, portanto estimula... Sim, está dentro do contexto da imunoterapia, precisamente. Certo. Em algum caso pode verificar-se a remoção da próstata? Isto é uma realidade, sim, não é? Sim, podemos se calhar começar a ver um espectro. Então, o que é que nós podemos, como é que nós podemos fazer esse tratamento? Há bocadinho eu disse, e espero que as pessoas não me interpretem mal, que podemos não fazer nada. E acho que se pensarem na questão dos gatos e dos leões, compreendem claro, que naqueles felinos que nós achamos que provavelmente são gatos, nós podemos oferecer ou propor não fazer nada, não tratar e ir observando o gato. Certo. E se o gato se mantém gato, não fazemos nada. Se achamos que o gato começa a assumir características mais parecidas com o leão, começa a ter, por exemplo, uma juba, então aí se calhar nós podemos atuar. A isto nós chamamos uma vigilância ativa. E é um programa que já vários hospitais a nível internacional estabeleceram de uma forma, eu diria, sistematizada e que em Portugal estamos também a trilhar esse caminho e a oferecer essa possibilidade. Repare que isto implica uma coisa muito importante, que é o homem saber que tem um cancro. Certo. E aceitar que não deve ser tratado, o que é algo que foge um pouco àquilo que é a nossa norma, ao nosso padrão de pensamento. E à forma como olhamos para a doença, não é? Exatamente. O que é que isto também implica? Uma grande literacia em saúde. Que é esse o caminho que temos que percorrer. Precisamente. E nós sabemos disso porque nos países onde existe maior literacia, por exemplo o caso da Noruega, este é um tipo de solução que é muito bem aceito. Nos países onde a literacia é menor, domina o medo sobre a racionalidade e, portanto, a ansiedade causada por um diagnóstico de cancro leva inexoravelmente à sua necessidade de tratamento. Estava aqui a pensar, e falávamos há bocadinho da questão de ir ao médico e do facto do homem ser sempre, ou achar que tem que ser forte e aguentar e tudo mais. De algum modo, o facto de não procurar o médico e estarmos a falar do local anatómico em que estamos a falar, isto pode afetar a sexualidade de algum modo? Pode ser um fator que preocupa o homem? Sim, e com razão. Porque, passando a seguir para os tratamentos ativos, o tratamento ativo de eleição num homem que tenha diagnóstico de cancro da próstata com determinadas características, não tenha comorbilidades significativas e uma expectativa de vida superior a 10 anos, isto é importante sempre tomar em consideração. A prostatectomia radical ou seja, a remoção da próstata e das vesículas seminais em bloco, por uma questão anatómica, é o tratamento considerado que confere a maior probabilidade de ser eficaz e conferir a maior sobrevivência e curabilidade. E que consequências é que esse E as consequências chegam exatamente a esse ponto que eu julgo motiva esse receio, que é a disfunção esfincteriana, ou seja, a possibilidade de ter uma incontinência urinária, certo, e a disfunção sexual, nomeadamente uma disfunção eréctil. Certo. E, portanto, isso é algo que surge com uma grande probabilidade. Obviamente que isso pode ser minorado com técnicas cirúrgicas mais apuradas, como a cirurgia laparoscópica, seja ela robótica ou não, mas é uma probabilidade que é aliada ao próprio facto de a função sexual também ao longo da idade, ela própria ir diminuindo. Portanto, conjugam-se talvez as duas coisas, mas representa seguramente, eu não chamaria um estigma de alguma maneira, mas seguramente um receio muito grande e que tem a ver com a própria autoestima e que provavelmente também conduz
se calhar há a visão, não quero saber. Certo. Deixar andar de algum Prefiro não modo que é saber. para não saber, exatamente. Enquanto médica anatomopatologista, como é que é o seu dia-a-dia? Ou seja, qual é que é aqui o papel que tem na jornada do doente? Pois, olha, eu trato das biópsias Muito bem. e trato das peças de prostatectomia radical. Portanto, eu dedico-me à área da uropatologia, algumas mais, mas a uropatologia é a minha área central de trabalho e uma das minhas preocupações diárias é exatamente nas biópsias prostáticas, não só identificar cancro se ele existe, mas também proporcionar ao clínico que vai discutir com o doente aquilo que é a sua terapêutica, as características morfológicas desse tumor que o vão ajudar a tentar perceber se estamos do lado do gato ou do lado do leão. Algo que também nós podemos tentar ajudar de uma forma imperfeita, mas podemos ajudar. Claro, claro que sim. Sabe, eu adorava continuar a conversa consigo, mas estamos aqui a dizer ao ouvido que temos que terminar, mas antes disso gostava de o convidar a deixar um apelo para os homens que nos estão a acompanhar no sentido de cuidarem de si e também aqui, se quiser, uma mensagem de esperança associada ao cancro da próstata. Bom, aquilo que eu gostaria de realçar é que o cancro da próstata é um cancro que faz parte da natureza do homem, é o mais frequente por algum motivo e do qual nós não devemos ter receio. Devemos ter a capacidade de nos dirigirmos aos profissionais de saúde, discutir com eles abertamente as opções que existem para detecção e tratamento e confiarmos que os profissionais de saúde vão seguramente oferecer-nos aquilo que são as nossas melhores possibilidades de sobreviver e de viver com qualidade. Muito bem. Rui, muito obrigado por esta conversa tão interessante. Acho genuinamente que conseguimos desmistificar muitos conceitos e, tal como referi ao início, despertar consciências. Por isso, muito obrigado pelo seu tempo e também aqui pelos ensinamentos que tão gentilmente partilhou connosco. E chegámos assim ao final, aliás, de mais um episódio das Segundas de Conversa, desta vez subordinado ao tema Cancro também é coisa de homem? Já vimos que sim e não há que ter medo de falar das coisas como elas são e enfrentá-las com, se me permite, a frontalidade que elas merecem. Deixe-me recordá-lo que poderá rever este e todos os episódios no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro, sendo certo que este mesmo episódio vai ser apresentado em diferido na próxima segunda-feira, a partir das 3 da tarde, na antena da TSF. Episódio esse que ficará também disponível nas plataformas de podcast e no site da TSF. Por isso, não perca, sabe que este programa é feito para si e, portanto, gostaríamos muito que nos continuasse a acompanhar. Resta-me agradecer uma vez mais, em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro, ao nosso anfitrião, portanto à barbearia O Purista, ao nosso ilustre convidado e também ao importante apoio que recebemos por parte da Sanofi. Partilho também consigo. E veja bem como o tempo passa. Estava aqui agora a pensar, enquanto me estava a despedir de si, e dei por mim a pensar que isto está a passar muito rápido. Porquê? Porque já temos marcado, veja bem, o último episódio do ano das Segundas de Conversa. Portanto, vamos ter encontro marcado no dia 19 de dezembro e vou-lhe também dizer já o tema. Oncologia, onde estamos e para onde vamos? Olha, e só como gosto mesmo de si, vou-lhe também já dizer os convidados. Pronto, eu vou aqui abrir o jogo, que é para sabermos com que linhas nos cozemos. Então, vamos contar como convidados com Francisco Cavaleiro Ferreira, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, João Oliveira, oncologista e ex-presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, e também com Bruno Silva Santos, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Portanto, vamos ter aqui uma conversa bastante completa e conto consigo, já sabe, espero vê-lo desse lado. E, portanto, resta-me agradecer-lhe pelo facto de nos ter estado a acompanhar, a investir em si e conto consigo para o próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem.